A paz do Senhor, a paz do Senhor. Boa noite, queridos amigos, boa noite, queridos irmãos. A graça e a paz do Senhor, bênção e prosperidade. Consagrar nosso tempo de oração ao Senhor, amém? Glória a Deus, Senhor, meu Deus, meu Pai, graças te damos, graças por tudo, Senhor. Apresentamos nossas vidas com tudo que temos e somos diante da tua face. Pedimos tua bênção, tua graça, proteção. Pedimos nesta noite, Senhor, dá-nos, Senhor, da instrução do teu Espírito. Cobre-nos, Senhor, com o sangue de Cristo, a tudo que temos e somos, em nome de Jesus. Desde já, Senhor, tudo nesse tempo de oração é consagrado para ti, Senhor. A honra, a glória e o louvor ao teu nome, através das nossas vidas, Senhor, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Muito feliz. Obrigada por vocês estarem aí, né, juntinho de nós, compartilhando, levando a palavra do Senhor, né, ajudando realmente também a crescer um pouquinho o nosso canal, e glória a Deus por isso. Seja muito bem-vindo. Eu sou Mara Cristina Franco e aqui o meu canal é para nós orarmos, intercedermos e falar da palavra de Deus, amém? Glória a Deus. E hoje nós vamos falar, né, quando nós temos uma causa que é muito difícil e que às vezes a gente quer tomar causa e quer fazer tudo pelas nossas mãos, mas tem uma pessoa que faz tudo de uma maneira maravilhosa e que ele é a nossa defesa. Nós vamos ver isso pela palavra de Deus, livro de Salmos, Salmos 89, 18, que diz assim: porque o Senhor é a nossa defesa e o Santo de Israel, o nosso rei. Glória a Deus, palavra curtinha hoje, né? Mas nós vamos ficar ainda com a metadezinha só do verso, nós vamos ficar com a parte A, que diz, porque o Senhor é a nossa defesa. E é sobre essa defesa que o Senhor faz que nós vamos falar no dia de hoje, né? Porque a palavra de Deus vem fazendo uma afirmação, o Senhor é a nossa defesa. Quer dizer, não tem como errar, não tem como perder, né? Não tem como realmente a situação não inverter, não mudar. Se o Senhor ele está na causa, então a gente já sabe que a situação vai mudar. Então, quando a palavra de Deus fala em defesa, a gente já logo pensa, né, numa causa, numa situação, num processo, algo que realmente nós estamos envolvidos, que nós precisamos de ter quem nos defenda, né? É como uma causa, quando ela vai para as mãos do advogado, nós temos que ir lá nomear, constituir aquele advogado nosso defensor. Aí ele vai diante do juiz e ele vai fazer o quê? Ele vai tomar nossa causa e vai lá e vai fazer uma defesa. Ele vai nos defender diante da justiça. Mas a palavra de Deus diz que Deus é a nossa defesa, quer dizer que para ele também, né, ele nos defender, nossa causa realmente tem que ser colocada nas mãos dele, né? É como se nós tivéssemos que fazer uma nomeação, mais ou menos isso, né? É quando nós realmente entregamos nossa causa para Deus fazer nossa defesa. A nossa falha, nosso erro é que muitas vezes nós queremos fazer justiça com as nossas próprias mãos. Às vezes nós queremos, né, ir lá e resolver pelo nosso jeito, e daí nós achamos que vamos fazer dessa forma mesmo, é minha justiça, é meu pensar, é como se diz, né, a justiça própria. E aí que está morando o nosso erro, porque a palavra de Deus diz que nós não precisamos fazer defesa, não precisamos entrar numa causa nos defendendo, não precisamos em situação nenhuma ir lá e tirar satisfação ou dar satisfação, nós não temos que fazer nada. A palavra de Deus diz que é para nós deixar tudo, que Deus faz a nossa defesa. Gente, quando eu estava, né, numa situação, vou contar aqui um testemunho, que a gente faz algumas coisinhas e depois o Espírito Santo de Deus vem junto, né? Eu lembro que eu estava numa situação muito difícil, aconteceram situações assim que me entristeceram muito, e daí eu fui diante do Senhor, né? Senhor, olha essa situação, aquele chororô, né? Falando, resmungando, Senhor, olha a minha situação, Senhor, olha o que eu vou fazer, o que eu não vou fazer. E eu queria fazer alguma coisa, e o Espírito Santo de Deus, eu escutei a voz dele quando ele me disse, filha, o Pai viu tudo. Filha, o Pai estava lá. E ele disse, ele é a tua defesa. Entrega na mão do Senhor. E quando eu escutei essa palavra do Espírito Santo de Deus, eu lembro que na hora eu me choquei, né? Quando ele disse, o Pai estava lá e o Pai viu tudo.
Então, naquele momento, eu entendi que o Espírito Santo de Deus, né, ele ministrou no meu coração, que os olhos do Senhor estavam vendo toda a situação e que o Senhor, ele não deixaria as coisas de qualquer forma. Então, eu entendi que se eu não entregasse a minha causa para o Senhor, ele também não iria agir. E se eu não deixasse ele nessa circunstância, nessa situação, resolver por mim, eu realmente talvez tivesse colocado meus pés pelas mãos e feito tudo errado. Então, naquele momento, ele disse: o pai viu tudo e o pai estava lá. Então, quer dizer, eu tinha uma testemunha que era a testemunha de Deus. E Deus é aquele, né, que os olhos dele vê tudo, ele está em todo lugar e ele sabe tudo. Então, não tem como esconder nada de Deus, porque tudo vem à luz e ele tudo vê, né? E ele tudo revela. Então, quando o Espírito Santo de Deus disse: o pai estava lá, o pai viu tudo e ele é a tua defesa. Então, naquele momento, né, eu lembro que eu fiz uma oração e eu disse: Senhor, nesse momento eu entrego essa minha causa, essa situação nas tuas mãos. Senhor, eu por mim mesmo, Senhor, eu sei que eu não queria fazer isso, mas eu tenho que ter tua defesa. Eu não posso me defender sozinha. Eu não tenho, Senhor, meu Deus, a graça para poder realmente resolver essa situação. Então, vou largar minha defesa nas tuas mãos. E eu lembro que eu chorei muito, eu chorei muito, eu chorei muito naquela oração. Uma oração bem singela, bem simples, mas eu disse: eu estou dando hoje nas tuas mãos essa situação, Senhor. Tira o peso do meu coração, alivia a minha mente, a minha alma, o meu espírito, porque eu não quero mais sentir dor por esta circunstância. E aconteceu, né, que quando eu terminei de fazer essa oração, veio uma paz de espírito muito grande, me deu um alívio na minha alma muito grande, uma tranquilidade, né? E aquilo que eu estava levando diante do altar do Senhor, da presença do Senhor, simplesmente parou, né? Aquela coisa de ficar martelando na cabeça, que é aquela coisa que a gente fica pensando, né? O inimigo ajuda, né? Botar peso e tudo mais. Então, a partir daquele momento, foi um alívio, foi uma graça, e eu não tomei mais aquela causa nas minhas mãos. Procurei nem falar mais. E aí aconteceu, né, que as circunstâncias Deus vai movendo, né? Então, essas causas, essas circunstâncias, momentos difíceis, situações que muitas vezes você pode estar passando, né? Pode estar vivendo no dia de hoje. O Senhor manda eu te dizer nessa noite, né? O Pai está vendo. O Pai está vendo tudo, o Pai está sabendo de tudo. Ele está realmente ciente de toda a causa e de toda a situação, viu? Essa causa não é causa para homem resolver, essa causa é para Deus resolver. Essa foi a palavra que o Senhor mandou que eu dissesse, deixasse nesse canal nessa noite. E eu gostaria de que você, se você estiver passando por essa situação, você toma essa palavra como sendo um selo de Deus para a sua vida, né? Ou se você sabe de uma pessoa que está passando por um momento que é de uma grande dificuldade e que precisa da defesa de Deus, manda essa mensagem para ela. Com certeza, quando essa mensagem chegar nessa pessoa, ou quando você estiver ouvindo nessa noite, certamente que o Senhor estará fazendo uma obra perfeita, porque a palavra de Deus ela não volta vazia. E essa palavra é para você, que um dia, como eu, que vivi uma situação, né, em que eu queria realmente uma justiça própria, onde o Senhor me disse: o Pai viu tudo, o Pai estava lá e Ele é a tua defesa. Assim eu profetizo nessa noite sobre a sua vida, que toda circunstância, toda situação, todo momento difícil que você está passando, você não tocará em nada, você não moverá por nada. O Senhor é tua defesa. Ele é quem vai responder por ti. Ele é que vai trazer todas as testemunhas que você precisa. Ele é que vai levantar pessoas, lugares e ambientes por sua vida, e você vai ver que a justiça de Deus ela não falha, e ela vai ser feita de uma maneira muito melhor e muito maior do que se você fosse agir. Aguarde em Deus, espere em Deus, entrega esta causa na mão do Senhor, e você vai ver que o mais Ele fará. Deus é Deus de justiça e Deus é Deus de defesa. Por isso, nessa noite, a palavra que o Senhor manda eu deixar neste canal, né, que você possa ser realmente, né, uma pessoa que entrega para Deus e confia, e deixa o mais, porque Ele vai fazer. O Senhor é a tua defesa e o Senhor não te deixará esquecido em momento algum, porque Deus é Deus de justiça. Amém? Glória a Deus. Vamos orar, meus irmãos. Vamos pedir o alívio do céu. Se o seu coração estiver num peso, se a alma estiver doída, mas nesse dia eu creio, o Espírito Santo de Deus te tocará com um favor como nunca antes você sentiu. Amém? Vamos orar, meus irmãos. Eu posso orar por você? Aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai, graças te damos, Senhor. Sim, Senhor.
essa palavra, Senhor, tu tem trazido como um selo para a minha vida, e eu creio que vai selar corações nessa noite, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, nessa noite, Senhor, eu quero declarar sobre a vida dos meus irmãos que estão inscritos nesse canal, todos aqueles que vão ouvir, Senhor, meu Deus, esta palavra, onde essa palavra chegar, compartilhada, Senhor, meu Deus, nessa noite, nós queremos declarar: o Senhor é a defesa, Senhor, o Senhor está presente em todo lugar, o Senhor viu tudo e o Senhor irá fazer com que todas as coisas cooperem em volta, Senhor, meu Deus, da vida dos teus filhos, que toda circunstância se resolva, que tudo que estiver escondido venha à luz, e que tudo que trouxe, Senhor, um prejuízo, um dano à vida dos seus filhos, Senhor, em nome de Jesus, haverá de ter uma restituição, uma reparação, em nome de Jesus. Senhor, eu quero te pedir que a visitação do teu Espírito vá de encontro agora a todos aqueles que estão apresentando as suas causas diante da face do Senhor nessa noite. Senhor, numa entrega, Senhor, real e verdadeira, Senhor. Toma, Senhor, todas as causas que teus filhos estão entregando. Senhor, meu Deus, que nessa noite o selo da justiça divina, Senhor, se faça pelos teus filhos, Senhor. A tua palavra diz: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados, Senhor. Senhor, nessa noite nós declaramos que a justiça divina tocará, Senhor, meu Deus, na terra, Senhor, e com graça tocará na vida dos teus filhos, em nome de Jesus. Senhor, nós queremos, Senhor, nessa noite também abençoar, Senhor, meu Deus, todos os teus filhos, Senhor, que estão clamando, chorando, Senhor, gemendo, Senhor, num leito, Senhor, de dores, de enfermidades, Senhor, que nessa noite venha a boa mão do Senhor, cercando os seus filhos, Senhor, com cura, com milagres, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, nós queremos orar também declarando saúde mental, Senhor, saúde espiritual e a saúde, Senhor, emocional dos teus filhos. Senhor, arranca de toda depressão, de toda ansiedade, de toda síndrome, de todo pânico, aonde estiver, Senhor, um mal, Senhor, meu Deus, uma síndrome emocional, uma dor, uma quebradura na alma, Senhor, que venha uma restauração do céu, uma graça, um favor divino, Senhor, que toque na vida dos teus filhos, restaurando, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, nós declaramos também, Senhor, nessa noite, que a mão do poderoso Deus se estenda, Senhor, sobre todos os teus filhos que estão passando por um momento de dificuldade na casa, na família, no lar. Senhor, que a providência dos céus vai tocando na vida deles, muda a circunstância, transforma a realidade, Senhor, em nome de Jesus. Pai, que a boa mão do Senhor seja pelos teus filhos, Senhor, sobre o lar, sobre a casa, sobre a família, sobre os filhos e por todas as áreas das suas vidas, Senhor, em nome de Jesus. Paizinho Santo, nós desde já apresentamos, Senhor, a todos os teus filhos que têm as suas empresas, aqueles que são comerciantes, aqueles que são industriários, aqueles que são profissionais liberais, empreendedores, investidores, a todos aqueles que são microempreendedor, microempresários, os profissionais liberais, Senhor, a todos os autônomos, enfim, todos os que se movem, Senhor, em todas as áreas, Senhor, e ramos da nossa economia. Senhor, que sejam prosperados, abençoados, que a bênção do Deus Todo-Poderoso, Senhor, os cerque por todos os lados. Situações onde eles precisam da tua graça, do teu socorro, Senhor, que de imediato venha a providência divina, Senhor, cercando os teus filhos, em nome de Jesus. Senhor, abençoa, Senhor, todo o teu filho trabalhador. Senhor, abençoa esse pai de família, Senhor, que todos os dias sai para ganhar o pãozinho, Senhor, para os seus filhos, para a sua casa, sustentando, Senhor, e segurando, Senhor, esse lar, Senhor, pelo suor do seu rosto. Abençoa, Senhor, que as mãos deles sejam prósperas, que tudo que tocarem seja abençoado e prosperado, em nome de Jesus. Senhor, nessa noite nós te pedimos, vem com a tua graça, com o teu favor, com a tua unção, com os teus milagres, Senhor, e que a boa mão do Senhor traga, Senhor, as nossas vidas, toda a graça, toda a dádiva, todas as porções dos céus, Senhor, em nome de Jesus. Assim nós declaramos, e assim, Senhor, meu Deus, nós declaramos e queremos, Senhor, meu Deus, pedir que a tua mão de favor se estenda nessa noite sobre todos aqueles, Senhor, pelo qual estão ouvindo esta mensagem e a qual, Senhor, com certeza o Senhor os visitará com poder e com graça, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Pega essa palavra, meu irmão. Pega essa palavra, deixa toda a justiça que você quer fazer, deixe nas mãos de Deus. E Ele vai fazer o que de melhor tem, é a justiça de Deus, amém? Glória a Deus, fique na paz. Deus te abençoe.